Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Então vamos a mais um encontro nosso em busca do nosso sucesso, né? O que vocês conseguiram aplicar daquilo que nós já vimos e que vocês conseguiram aplicar no dia a dia de vocês? Qual e que resultado vocês já sentiram? Enfim, qual está sendo a percepção de vocês com relação àquilo que nós estamos vendo nos nossos encontros? Olha, na verdade, eu ainda estou na zona da reflexão. Algumas coisas, por exemplo, eu me sinto mais motivada, né? Então, assim, eu comecei, por exemplo, a oferecer mais do terra, a falar mais. Hoje eu me senti o máximo entregando uma amostrinha. A Cizinha estava doente, com enxaqueca, daí eu dei uma amostrinha de peppermint, eu dei um livrinho para ela de vida saudável. Então, assim, eu me sinto mais entusiasmada, mas ainda não consigo. Eu ainda não cheguei no 100%. Ainda continuo no 80%. E na questão da análise do perfil comportamental, o que isso tem ajudado? Como é que vocês estão se resolvendo com aquilo que vocês perceberam que tem que melhorar, né? Que não pode ficar como está? Como é que vocês estão lidando com isso? Vamos dizer assim, com as fraquezas. O que eu tento é não ter o pensamento negativo. Aparece qualquer coisa assim, em questão de pensamento negativo, ou alguma palavra negativa assim que você tenta trazer assim, ou que você ouve, eu tento transformar e eu falo comigo mesmo. Isso é muito importante, esse diálogo interno, né? Agora, também, como é que vocês fazem a partir do primeiro momento que vocês acordam? Vocês têm uma conversa pessoal, um discurso de botar para frente, alguma coisa assim, ou deixa a coisa correr normalmente? Eu gosto de me programar. Então, assim, à noite eu não tenho conseguido fazer o diário, porque a noite para mim já é um pouquinho mais conturbada, né? O nosso de trabalho, às vezes para dormir, não quer que ligue a televisão, e aí eu quero contar uma história, orar. E às vezes eu quero fazer alguma coisa depois que ele dorme, mas eu acabo dormindo junto com ele sempre. Agora, de manhã, eu começo a meditar nas nossas conversas, por exemplo, né? Na última sessão, eu não sei porquê, eu me lembrei de um livro que eu li chamado Milagre da Manhã. E aí eu pensei, um dos meus objetivos, uma das minhas prioridades é a música. E eu falei, gente, eu tô deixando a música tão de qualquer jeito, né? Eu estudo à tarde, às vezes já sem foco, sem conseguir me concentrar. Eu falei, não, preciso trazer isso de volta. Aí eu voltei a levantar mais cedo. Aí eu já coloquei o relógio para despertar mais cedo, como eu fazia antigamente, primeira hora do dia, estudar. Dali eu já planejo o dia, já faço uma listinha de tarefas. Na segunda-feira, por exemplo, eu falei, hoje eu vou falar com pelo menos 5 pessoas sobre os óleos essenciais. E foram 5 pessoas com quem eu nunca tinha conversado. E foi muito interessante, porque teve, assim, pelo menos acho que das 5, acho que 4 nunca tinha ouvido falar. E se interessaram, perguntaram mais. Aí eu falei, tá vendo, né? Às vezes a gente fica, mas será? E quando a gente fala, de fato, assim, tem gente que não conhece e que tem interesse em saber mais, né? Às vezes até fala, eu não posso agora, né? Mas eu vou comprar, achei bacana, vou me programar, eu vou me planejar. E aí, né? Cabe a gente plantar a sementinha, eu penso assim. Sim. Então eu nem eu falei, né? Me sentindo mais motivada e eu tô procurando planejar melhor os dias de acordo com as prioridades. Legal. E conforme você vai fazendo isso, você vai vendo que você vai se soltando mais, e aí vai tendo retorno positivo, se anima mais, e a consequência vem cada vez pro bem, melhor. Sim, é verdade. Às vezes a gente pensa, é perder tempo falar com aquela pessoa. Às vezes uma conversa prévia, você percebeu que aquela pessoa não se interessa por aquele assunto e você diz, não vou falar. Só que você fala e, como você já prevê, naquele momento não dá resultado. Mas quando você menos espera, aquela pessoa, em alguma circunstância, ela vai lembrar de você, vai lembrar do que você falou e ela vai te procurar, né? Isso acontece muito nos meus cursos, né?
na área de extração de metais preciosos. E às vezes eu faço uma abordagem, a pessoa me trata com tanta frieza, mas eu deixo ali o contato salvo, procuro manter o histórico de conversa. E quando menos espero, aquela pessoa me procura. Às vezes, a pessoa me procura, ela já fez até o depósito na minha conta, para se inscrever no curso, né? Então, a gente não pode julgar uma situação, fazer um juízo imediato em função daquilo que parece ser naquele momento, né? Então, tudo que a gente fala é uma semente que a gente lança e um dia ela pode brotar, pode crescer, pode frutificar. Tem a parábola do semeador, né, que lançou à beira do caminho, lançou entre pedras e lançou também em boa terra. E mesmo quando se lança em boa terra, tem um tempo, demanda de um tempo para que haja a germinação daquela semente, né? Mas tá bom, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Sobre o filme, o irmão já comentou, pretende comentar. Eu achei interessante aquela parte da montanha que eles falam, né? Nossa, sensacional. E muitas das vezes para os meus dias eu penso assim, e se hoje fosse o último dia, né? Se essa fosse a única montanha, o que eu faria? E o interessante naquele filme também é que o nosso assunto da aula passada foi frequência vibracional, né? E ela vibrava numa frequência de morte, de suicídio, de fim de tudo. E ele vibrava numa frequência bem mais elevada, né? E na situação em que eles estavam ali, o avião havia caído, para quem não assistiu o filme, o avião caiu e só os dois, o único sobrevivente, numa montanha cheia de gelo, na época de inverno, uma montanha muito alta. E o que ele repetia para ela? Fala, Letícia, você está com a frase na ponta da língua aí. É o do drama? É. Tem drama que não seja drama. Não faça drama o que não é drama, né? Não faça drama o que não é drama. Isso acontece quando eu vou lavar a louça. Tem drama que não seja drama, é só uma louça. Agora imagine, se naquela situação não é um drama, o que é drama? Mas ele simplesmente recusava a aceitar que aquilo fosse um drama. Não é drama, fim de papo, né? E eles vão convivendo na tentativa de sair dali, o convívio deles vai se estendendo. No final da história, ele, que não tinha intenção de morrer, morreu. E ela, que tinha intenção de morrer, ela foi contagiada por aquele positivismo dele e ela viu um sentido para a vida, né? E ela saiu dali e ela quis viver, né? E a mesma coisa acontece nas nossas relações, nos nossos negócios. Então vocês não se preocupem, porque de uma maneira ou outra vocês podem influenciar as pessoas, né? Agora é aquele cuidado na questão da frequência vibracional. Tenham cuidado de, na abordagem, nós não estarmos influenciados negativamente, tá? Não adianta a palavra sair da boca para fora se o nosso interior não está conectado com aquela intenção. A gente não vai conseguir o sucesso que quer. É certeza de fracasso, tá? Então, quando eu perguntei de manhã o que é que vocês conversam, porque para quem a Karine estava falando aí que ela está ouvindo o audiobook do livro Poder do Subconsciente, né? O que nós somos hoje é fruto de repetição de muitos anos, fruto do que nós ouvimos desde a nossa fase intrauterina, tá? Tudo que nós ouvimos quando estávamos no útero da nossa mãe, toda a experiência que a nossa mãe viveu, ela reflete em nós e ela está gravado em nós, né? Aquilo que nós chamamos, que eu particularmente chamo de inconsciência, que é o que eu atribuo ao espírito, né? E a subconsciência eu atribuo à alma, na verdade é o que eu preciso pensar bem como colocar isso para não confundir vocês. Mas na realidade, na nossa percepção humana, né, na minha percepção humana, eu chamo o racional de consciência, a emoção de subconsciência e o espírito de inconsciência. Mas, na verdade, isso é o contrário, tá? O que eu penso que é consciência é uma consciência muito rasa.
porque a consciência verdadeira e profunda é a que constitui da nossa emoção e do nosso instinto. E tudo o que nós vivemos está gravado no nosso, na nossa inconsciência, tá? Na nossa emoção e no nosso instinto também. Isso está provado através de sessões de regressão, né? Eu conheci conheço um psicanalista que é da igreja, e ele desenvolveu a psicanálise há muitos anos, sem afrontar a doutrina que a gente conhece, sem partir para o lado da reencarnação. Desculpe se alguém aqui crê na reencarnação, o objetivo não é isso, não é questionar a reencarnação, mas nós não cremos, e muitos acham que a psicanálise não é compatível com a doutrina evangélica. Mas ele fez toda uma abordagem da psicanálise, inclusive com sessão de regressão, né, sem aderir à doutrina da reencarnação. E ele explicou que ele fazia sessão de regressão, dependendo da situação, da idade da pessoa, é preciso fazer uma sessão dessa em ambiente hospitalar. Porque se a pessoa for muito velha e quer saber alguma coisa do período da vida intrauterina, a pessoa, quando ela está sob efeito de hipnose, ela se comporta como aquele momento em que é investigado. Se é no momento da infância, ela vai se comportar, ela fala com voz de criança. Batimento cardíaco é correspondente ao batimento cardíaco de uma criança, ou então, na fase intrauterina, ainda mais acelerado. Então, às vezes, tem que fazer isso com monitoramento de um cardiologista do lado, tá? E ali se descobre coisas fantásticas. Ele deu uma palestra num hotel no interior de São Paulo, e depois foi para o quarto dele, e lá chegou um casal e procurou ele e falou: olha, o marido falou, olha, eu queria conversar com o senhor, um problema da minha esposa. A mãe e a avó dela amam demais ela, só que ela não gosta nem da mãe nem da avó, mas ela ama muito o pai, e elas fazem de tudo por ela, mas ela não corresponde ao amor da mãe e da avó. E eu queria descobrir por quê. Ele falou: bom, o único jeito é fazer uma hipnose, fazer uma sessão de regressão, mas ela tem que aceitar. E ela aceitou, e foi feito. Então ele foi voltando as fases da vida dela, e quando chegou na infância dela, recém-nascida, vou inverter, vou voltar da fase intrauterina para um pouquinho, mais adiante. Ele avançou até a fase intrauterina, e no período da gestação, se não me engano, no 6º mês de gestação, o pai dela morreu assassinado. Eles moravam na Rocinha, no Rio de Janeiro, ninguém sabia. Na verdade, os pais eram adotivos, e ela também não sabia, mas o subconsciente dela sabia. Ela morava na Rocinha, o pai envolvido com o tráfico. Aos 6 meses de gestação, o pai morreu em tiroteio com a polícia. E aí a mãe ficou com ela, a mãe continuou a gestação sozinha. Ela nasceu, a mãe não tinha condições de criar, e a mãe então anunciou uma adoção. Um casal do interior de São Paulo, sabendo, foi para o Rio de Janeiro para adotar essa criança. E chegando lá, a mãe adotiva, aí no caso, e a avó não quiseram ela. E o pai, quando viu a criança, se apaixonou pela criança e brigou com a avó, com a esposa e com a sogra, e bateu o pé e levou, e adotou a menina e levou, né? Isso ela viveu nos primeiros dias de nascimento, ali, menos de 3 meses, né? Até então ninguém sabia que ela era adotiva, ninguém sabia que ela era do Rio de Janeiro. Ela pensou que ela nasceu naquela família, que ela sempre foi do interior de São Paulo, né? Então, vocês vejam bem, isso está provado que o nosso subconsciente tem toda a informação, toda, né? Inclusive, eu acredito, sem comprovação nenhuma, mas eu acredito que até antes da fase intrauterina, porque nós viemos de algum lugar, nós temos uma origem. Um dia isso tudo vai ser conhecido. Então, um dia, quando essa barreira, esse vaso de barro for quebrado, nós seremos então a nossa, como eu posso dizer, nós viveremos a plenitude da nossa existência. Então nós conheceremos toda a nossa trajetória. Beleza, pessoal? Bom, isso não estava previsto aqui no roteiro, e eu acabei meio que divagando, mas é um assunto muito interessante, um assunto gostoso. Então o assunto era, no encontro passado nós falamos sobre a frequência vibracional do sucesso, né? Existe uma frequência medida em hertz,
E nós precisamos encontrar essa frequência, ou nós precisamos vibrar nessa frequência todos os dias. E não adianta nós avançarmos com teoria, com assuntos motivacionais, se uma mudança de fato não está acontecendo. E a pergunta é, o que vocês têm feito para começar o dia com as turbinas funcionando? Vocês já estabeleceram uma rotina? Eu ia brincar, uso Peppermint e o Will Dior. Eles são muito bons, eles ajudam, com certeza. Mas na questão, né, do nosso eu, na nossa lida, porque na coexistência de três seres, né, o terreno, o espiritual e um ser intermediário que surge do encontro desses dois, que é a nossa alma, a nossa emoção, tem um líder, sempre tem um líder, tá? E normalmente quem lidera é a mente racional, com todas as suas limitações, com todas as leituras erradas dos ambientes, das situações, ela acaba liderando, tá? Então, se ela serviu ao longo desses anos todos para nos orientar de uma forma imprópria, incorreta, que não nos ajudou até agora, mas nós temos esse equipamento, isso é kit, isso é um componente de fábrica, gente, isso não é um acessório, nós nascemos com esse componente de fábrica. Então vamos acionar esse componente diariamente. E tem que ser o nosso primeiro compromisso, tá? E também o último. Porque se nós somos o que somos, por força da repetição, né, de pensamento que geraram pensamento, sentimento que geraram comportamentos e, por fim, hábitos, se nós somos isso, por força dessas repetições, então nós podemos ser o que queremos ser também por força de repetição. Tá? Não basta saber disso, nós temos que pôr isso em prática. Tá? Então o que eu quero é que vocês adotem esse compromisso diário, ao final do dia, quando botou a cabecinha no travesseiro, cheirou o peppermint, enfim, fez tudo o que tinha que fazer com os olhos, agora botou a cabecinha no travesseiro, fecha os olhos, não conseguiu fazer lá no caderno, faz um diário de percurso na mente e conversa com você mesmo. O que eu fiz que me dá orgulho? Estou orgulhoso porque fiz o quê? Procura responder. O que eu fiz que não é tão satisfatório assim, eu poderia ter feito diferente? Isso, mais aquilo. É um fórum íntimo, é só você. Não tem mais ninguém participando dessa reunião, tá? Ninguém vai te reprovar por isso e ninguém vai te aplaudir também, mas você pode se aplaudir, né? Naquilo que você se aprova, aplaude. Naquilo que você se reprova, se perdoa, com o compromisso de não repetir aquela experiência e sempre haver um crescimento diário. Isso você pode fazer ao final do dia. Ao amanhecer do dia, ter aquela conversa íntima, né, de ser o seu próprio conselheiro, o seu próprio orientador e dizer para você o que você é. Não diga que você vai ser, tá? Porque vai ser, você nunca sabe quando vai ser. Então diga que você é aquela pessoa, né? Saia da cama se sentindo aquela pessoa. Olhe no espelho se sentindo aquela pessoa. E outra coisa, tenha uma postura altiva, tá? Imagina que tem, é uma técnica e funciona. Imagina que tem um gancho na tua cabeça e esse gancho está enroscado em cima, obrigando você a se manter numa postura ereta. Os nobres, os filhos de reis, os príncipes, aqueles que vão herdar o trono, eles são treinados a vida toda, eles têm uma postura. Eles têm uma postura corporal, eles têm uma linguagem corporal, eles têm um aperto de mão propositado. Eles sabem como apertar a mão, eles sabem impor autoridade. No aperto de mão, só no aperto de mão você consegue saber muito de uma pessoa. Do quanto ela é confiável, do quanto ela é confiante também, tá? Do quanto ela é manipuladora, quanto ela é autoritária. Tudo isso a pessoa expressa no aperto de mão, na postura corporal. As pessoas do perfil executor normalmente são pessoas firmes, determinadas, são firmes no aperto de mão. Só que elas cometem uma porção de erro também, tá? Mas vocês estão lembradas dos perfis comportamentais? Não estou falando das características dos empreendedores, tá? Estou falando dos perfis comportamentais. O executor,
o comunicador, o planejador e o analista, tá? Cada um tem as suas virtudes e cada um tem os seus defeitos. Eu coloquei lá um PDF com resumo, né, das qualidades de cada um. Espero que vocês tenham lido e procurem desenvolver. Não é porque você é um analista planejador que você, não, eu sou isso e acabou. Não, se você é um analista planejador, saiba de uma coisa, você tem que desenvolver características do executor e do comunicador, tá? Conhecendo que características são essas, vivendo, então não é fácil. Gente, o caminho do sucesso não é fácil. É mais fácil desistir. Muitos optam por desistir. Mas quem não desiste, vale a pena, tá? As pessoas que estão lá no topo não chegaram lá por acaso, não caíram de paraquedas, né? Sabe-se que num tempo em que o capitalismo ele vem sendo combatido de forma veemente, né? Dá-se a impressão que todo rico, ele caiu um pote de dinheiro na cabeça dele, sei lá o que aconteceu, mas enfim, tem aquele ditado, né, que diz assim, falam das pingas que o sujeito toma, né? Fulano bebeu tantas hoje, mas não contam os tropeções que ele dá para chegar em casa, né? Só não tem nada de bom na pinga, mas vamos dizer assim, a pessoa só olha para o lado bom, mas não olha para o lado ruim. Então o camarada que bebe, ele bebe bastante, mas ele dá muito tropeção até chegar em casa, né? O camarada rico, ele perdeu horas de sono, ele deixou de comprar muita coisa, ele deixou de beber muita cerveja quando era pobre, ele deixou de comer muito churrasco, né? Já o pobre não está nem aí, o primeiro dinheiro que entra, ele corre comprar a cerveja, ele corre comprar o churrasquinho dele, né? Nós falamos no encontro passado, quando Jesus disse assim, aquele que tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será. Desculpa. Até o que tem lhe será tirado. Então, um pouquinho de esperança, um pouquinho de sonho que ele tem, vai tudo embora. Porque a pessoa não tem um plano de futuro, né? E aquela história, se você não tem um plano próprio, você com certeza vai ser parte do plano de alguém. Eu estou repetindo muita coisa aqui, porque eu julgo ser muito importante. Essa pergunta eu já fiz diversas vezes, vou fazer de novo. O que definiu os resultados que nós tivemos até agora? Quem responde? Eu não posso falar muita coisa, né, tio? Porque eu não acompanhei até agora. Até o tio falando, me bateu uma curiosidade muito grande de assistir. Eu até pedi para a Kate me mandou. E eu vou parar um pouquinho, porque eu ando muito agitado ultimamente, para mim escutar com calma. Daí eu respondo na próxima aula. Só aproveitar esse gancho, Patrícia, eu não quero que você tome isso como uma lição de moral, não, isso aqui vai valer para todos nós, tá? Uma coisa que não vai ser aceito aqui, gente, não adianta vocês perder tempo, porque vocês não estarão enganando a mim, estarão enganando vocês. Essa conversa de dizer assim, não deu tempo, tá? Quem quer, faz. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, não faz. Simples assim. No meu outro treinamento, eu acho interessante que às vezes um e-book meu de R$30, as pessoas lamentam, conta tanta história para querer ganhar, tá? Então, se eu oferecer meu treinamento de 1.400, aí que ela não vai comprar mesmo, tá? E no começo, eu me penalizava das pessoas, e eu dava esse meu treinamento de R$1.400, eu dei para muitas pessoas. Coloquei no grupo, né, onde eu presto mentoria e tudo. Todos que ganharam, todos que ganharam, saíram do grupo sem dizer adeus. Sem olhar para trás e agradecer, olha, muito obrigado. Tá? E por outro lado, eu tive pessoas que se esforçaram para pagar, mas pagaram. E hoje estão vivendo dessa profissão. Então, nada, a gente não consegue nada se não houver um esforço relevante. Desde você pagar o preço que tem que pagar financeiramente, quanto pagar o preço que você tem que pagar no esforço, na dedicação, no gerenciamento de tempo, tá? Porque pense no Elon Musk. Quantas horas tem o dia desse cara?
Será que tem mais do que o meu ou de vocês? Não tem. Ele apenas sabe lidar com essas horas de uma maneira que nós não lidamos. Então, eu fiz a pergunta, o que definiu os resultados que tivemos até agora? O que definiu os resultados que tivemos até agora é o mesmo que vai definir os resultados que teremos no futuro. E isso tem um nome. E esse nome a gente pode expressar de diversas maneiras, mas aqui eu usei o termo padrão mental. É o meu padrão mental que me trouxe até aqui, é o teu padrão mental que te trouxe até onde você está, e é o teu padrão mental que vai te manter onde você está ou vai te levar para o próximo nível, né? E se os nossos resultados não foram satisfatórios, se permanecermos como estamos, os nossos resultados não serão satisfatórios. Não sei se foi Einstein que disse que nós jamais teremos resultado diferente repetindo os mesmos comportamentos. Então, a resposta é sempre essa. Para alcançar resultados que almejamos e que ainda não alcançamos, nós temos que mudar o nosso padrão mental. E parece ser muito fácil, mas não é tão fácil assim. Essa mudança só será possível se houver, vamos dizer assim, um método. E cada um tem que criar o seu método. Eu estou procurando mostrar os caminhos. Agora, cada um vai procurar o seu método. E uma coisa que não pode faltar nesse método é uma conversa ao amanhecer do dia, como a primeira providência. Uma conversa com o teu eu, tá? Você vai ter que conversar e se convencer diariamente de que você não é a pessoa que até agora você demonstrou ser. Você é muito mais que isso. Tá uma metáfora, eu tenho certeza que alguém aqui já ouviu, mas diz que um cidadão, ele caminhava bem cedo pela areia da praia, praia deserta, e ao longe ele avistou um vulto de alguém que se abaixava, pegava alguma coisa da areia e atirava ao mar. E ele foi caminhando na direção daquele vulto, e aquele vulto foi caminhando na direção dele. E a partir de uma certa distância ele pôde então perceber que se tratava de um homem que caminhava, se abaixava, pegava alguma coisa na areia e atirava no mar. E quando ele se encontrou com aquele homem, ele falou para aquele cidadão assim: o que é que você está fazendo? Ele falou: eu estou salvando as estrelas do mar que estão encalhadas na areia. Eu pego e atiro ao mar para que elas não morram. Aí ele deu uma risadinha e falou: meu amigo, você já parou para pensar na extensão litorânea que existe no nosso planeta, né? A extensão beira-mar que existe no nosso planeta, quantos milhares de quilômetros tem? E quantas estrelas do mar foram encalhadas no decorrer desta noite, quando a maré subiu e ficaram encalhadas na areia? E você acha que tem gente no mundo inteiro fazendo o que você está fazendo? Então, esse teu trabalho, que diferença faz? O camarada deu mais alguns passos, pegou mais uma estrela do mar, atirou no mar e disse: para essa eu fiz a diferença. Então eu quero que vocês entendam que cada pensamento, cada reflexão, cada momento de interiorização vai fazer a diferença. Porque se vocês não pensarem assim, vocês não se animarão a entrar nessa empreitada de mudança de comportamento. E para haver a mudança de comportamento, tem que haver a mudança de pensamento. Havendo a mudança de pensamento, vai haver a mudança de sentimento. E havendo a mudança de sentimento, vai haver a mudança de atitude e de resultado, tá? Então vocês precisam iniciar o dia dizendo para si mesmas que você é uma grande empresária e que você é dona de um grande negócio e que as pessoas que se associarem ao teu negócio farão também um grande negócio, porque farão parte de um grande empreendimento. Isso tem que ser cotidiano, isso tem que ser todos os dias. Eu fiz aqui um resumo de uma abordagem daquilo que eu entendo a respeito da mente humana. Como eu já disse, no meu entendimento, nós somos dotados de corpo, alma e espírito.
E na questão da nossa mente, eu entendo que nós temos 3 compartimentos, vamos dizer assim. Tem o eu inferior, que é o eu terreno, é o eu da razão, né? Está conectado aos elementos da natureza, ao tempo e ao espaço. E ele sofre as consequências do passado, do presente e do futuro. Então ele está totalmente conectado ao mundo material, através dos 5 sentidos, no que vemos, no que ouvimos, no cheiro, no nosso paladar e no tato, né? Essa é a nossa visão da realidade, a visão humana, a visão material. Porém, nós temos o segundo eu, que para mim é um eu intermediário. Ele está numa zona de conflito entre o primeiro eu e o terceiro eu. E o terceiro eu já vou falar dele. Então, o segundo eu está nessa zona intermediária, sendo influenciado por um ou por outro, mas normalmente ele está influenciado pelo primeiro eu, que é o eu da nossa razão. É o que vê e tira as suas conclusões e influencia, então, a nossa emoção. O segundo eu é a nossa alma, é o eu emocional. É a interface entre a mente racional e a mente instintiva. É uma zona de conflito, extremamente influenciado pelo primeiro eu, que é a nossa razão. Então, eu entendo que é a zona de conflito entre o céu e a terra. É a zona de conflito entre a riqueza e a pobreza. É a zona de conflito entre a abundância e a miséria. É a zona de conflito entre medo e coragem. É a zona de conflito entre o positivismo e o negativismo, tá? Então vocês precisam exercer uma vigilância 24 horas por dia sobre esse segundo eu, porque ele precisa de uma boa orientação. O terceiro eu é o eu superior. Para mim é o espírito, ou é o nosso instinto. É a natureza divina que recebemos do Criador. Tem pleno e total conhecimento da nossa trajetória, passado, presente e futuro. Eu citei agora há pouco o exemplo lá da hipnotização e da sessão de regressão que eu falei, tá? Então tem pleno e total conhecimento da nossa trajetória, passado, presente e futuro. Esse passado, esse presente e esse futuro constitui apenas uma única existência. E esse terceiro eu também tem a solução para todos os nossos problemas, porque ele está conectado com o mundo espiritual. E alguém pode dizer, mas será que dentro de mim tem a solução de tudo? Imagina, olha só, se eu disser para você que o teu computador tem todas as informações disponíveis na internet, você vai concordar comigo? Na web? Você concorda comigo? Aí você vai dizer, mas eu tenho um computadorzinho que tem um HD de 300 só, não cabe nada. Mas se ele está conectado, ele tem todas as informações que nós precisamos. O único problema é saber chegar a essa informação. Mas através do computador você chega a todas essas informações, se ele estiver conectado na internet. Assim é o nosso espírito. Ele está conectado a uma mente superior, ele está conectado ao Espírito de Deus, que sabe tudo, tem o conhecimento de tudo. Tá? Então nós podemos obter a informação que nós queremos de tudo que nós precisamos, a solução de tudo que nós precisamos, se nós tivermos essa habilidade de nos comunicar com o nosso espírito. Ainda falando, né, dessa mente instintiva do nosso espírito, né, eu transcrevi aqui 2 versículos, na verdade, que está em Romanos 11, 33 e 34, em que foi dito assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? E esse Espírito está conectado à mente do Senhor, tá? Então, para nós é realmente algo difícil de ser compreendido, mas pode ser compreendido, né? Pode ser acessado. À medida em que nós vamos meditando, à medida em que nós vamos nos exercitando nisso, nós vamos aprendendo sobre isso. Só para vocês saberem que dentro de nós tem informação de tudo. Agora, o problema é que às vezes a nossa mente consciente não dá ouvido à nossa mente instintiva, mas ela sabe de tudo. Tinha um amigo no Rio de Janeiro que estava internado, eu morava num bairro chamado Taquara, em Jacarepaguá, e ele estava internado
em Santa Cruz, uma distância de 50 e poucos quilômetros da minha casa. Agora imagine numa cidade como o Rio de Janeiro, você enfrentar um trânsito de 50 e poucos quilômetros de manhã para visitar uma pessoa. Mas eu marquei que no dia seguinte eu liguei para ele e marquei que ia no hospital fazer uma visita para ele e convidei outro amigo para ir. Quando eu me levantei de manhã, eu estava no banheiro, escovando os dentes, e eu senti, não posso dizer que eu ouvi, eu não sei, uma voz, algo disse para mim, não vá. E eu pensei assim, isso é coisa da minha mente, por que eu não vou? Eu me levantei para ir, eu vou. Quando eu saí, passei na casa do meu amigo, aquela voz repetiu, não vá. Peguei meu amigo, saí, quem conhece lá, tem uma estrada que liga a Taquara a Sulacap chamada Catonho. É uma serra, quando eu estou subindo aquela serra, pela terceira vez, não vá. E eu falei, meu Deus, eu tô de bobeira, o que é isso, né? Fiz a minha viagem, demorei acho que 2 horas ou mais para chegar lá. Quando cheguei lá, na recepção eles disseram para mim, olha, ele teve problema de madrugada, teve complicação e foi levado para a UTI e não pode ter visita. E se eu tivesse dado ouvido àquela voz interior que falou por 3 vezes que não fosse, eu não teria perdido aquele tempo. Depois eu vim embora para Curitiba, mas continuei trabalhando lá. Eu tinha uma propriedade lá, um sítiozinho onde eu trabalhava. E uma noite eu estava trabalhando, porque o serviço acumulava, eu ficava vários dias aqui. Quando eu voltei para lá, à noite eu estava trabalhando, eu e mais um ajudante. Tinha 3 galões dentro do galpão, um galão desocupado. Eu precisava guardar num depósito mais embaixo. Eu peguei, aliás, 4 galões. Peguei 2 em cada mão, galões de 20 litros. E estava descendo uma rampa. De repente um galão escapou da minha mão e rolou uns 5 metros assim, entrou no meio de um mato. Tinha uma luz lá na casa, então tinha uma claridade muito, muito fraca, mas dava para enxergar alguma coisa. Eu vi o galão lá. Eu fui lá, guardei aqueles 3 e voltei para pegar aquele outro. E uma voz disse assim para mim, não entre aí, tem cobra. Eu pensei de ir lá dentro, pegar meu celular, acender a lanterna para ver se tinha cobra ali. Falei, mas isso é coisa da minha cabeça, o galão tá ali, 5 metros, é só eu ir lá e pegar o galão e voltar. Eu vou bem rapidinho. Aí eu entrei naquele mato, quando eu dei o segundo passo, eu pisei numa coisa assim que eu olhei para baixo, eu pensei que fosse um galho seco e comprido, de mais de uns 2 metros, um pouco grosso aquilo. Eu olhei assim para baixo, eu vi aquilo, falei, tem um galho aqui, eu vou pegar esse galho e eu consigo alcançar o galão lá, não vou até lá. E quando eu me abaixei, que eu peguei naquele galho, o galho se mexeu na minha mão e vocês não fazem ideia do que eu senti naquela hora. Eu quase desmaiei. E aí eu saí correndo, fui lá dentro, peguei o celular, acendi a lanterna. Quando eu olhava para aquilo, não acreditava. Mas não pode, uma cobra enorme, de mais de 2 metros de comprimento ali, paradinha no mesmo lugar. Eu fui lá no galpão, chamei meu ajudante, falei, Raimundo, corre aqui para você ver, acho que é uma cobra. Ele já veio com um ferro na mão. Eu não gosto de matar animal assim, ele já veio com um ferro na mão. E quando ele olhou que viu a cobra, ele meteu o ferro na cabeça dela e matou. Depois nós estendemos assim, eu acho que até tinha foto. Uma cobra enorme. E não foi a única vez, mas não foi mesmo. Esses dias eu estava trabalhando no serviço de extração de metais, e aí eu fui fundir um material de origem desconhecida, então vem com muita contaminação, e eu tinha esquecido de levar o óculos escuro para Massarico, tinha ficado aqui em casa. Aí me veio a lembrança do óculos, falei, bom, vai sem óculos mesmo. Aí uma voz disse assim, põe o óculos transparente, um óculos grande por cima desse aqui, né, um óculos transparente. E eu falei, vou pôr para quê? A voz repetiu, eu não pus o óculos transparente. Estou lá fundindo, não sabia o que tinha, e ainda não sei, porque para saber eu tenho que mandar fazer uma análise. De repente um negócio ali, não sei se era um fósforo, uma pólvora, eu não sei o que tinha. De repente aquilo começou a estilhaçar fogo na minha testa, tudo me queimou. Graças a Deus não aconteceu nada com os meus olhos, mas podia ter acontecido. Tá? Então, gente, eu contei isso tudo para vocês, para motivar vocês a acessar esse terceiro eu. Porque esse terceiro eu é o cara, tá? Fala com ele, conversa com ele do teu jeito, tá? Não precisa idolatrar, não precisa falar com ele como se estivesse falando com Deus. Mas fala com ele sabendo que você está falando com você mesma, tá? Mas dá liberdade para ele. Dá liberdade para ele se expressar, para que você possa ouvir. Eu transcrevi um texto da Bíblia que fala a respeito desse eu profundo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza.
pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele tem dificuldade de se comunicar com o nosso eu racional. E por essa dificuldade, porque ele não vai parar diante de nós e chamar a gente pelo nome e fazer com que uma voz exterior, porque ela está dentro de nós, fazer que ecoe uma voz lá fora. E se isso acontecesse, né, como aconteceu com o profeta Balaão, a jumenta parou e falou com ele, aí o cara teve que dar ouvido. Mas não dá para toda hora uma jumenta vir ensinar nós, né, gente? Mas vamos dar ouvido a esse eu interior, aprender a fazer essa comunicação e extrair dentro de nós, porque tem um tesouro dentro de nós. O Joseph Murphy fala disso, e esse tesouro precisa ser acessado. Se nós somos o que somos, em função de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós fizemos, de tudo que disseram para nós, né? Então, se os nossos resultados hoje não são muito favoráveis, nós precisamos resolver essa situação para que esse passado não continue sendo uma sombra que esteja no nosso caminho, nos atrapalhando. E aqui eu coloquei mais uma citação bíblica do apóstolo Paulo, que disse assim: não que já a tenha alcançado, ou seja, ele não chegou, né, ao destino, não teve os resultados que ele queria, ou que seja perfeito, porque ele buscava a perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então ele estava atrelado à sua missão em Cristo Jesus e ele não ia abrir mão disso aí, ele tinha um propósito de vida. Esse propósito estava bem claro para ele e ele não ia mudar isso de forma alguma. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, preste atenção nisso, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui nós estamos falando, é uma abordagem puramente espiritual, mas que pode ser também trazida para o campo material. No nosso caso, nós estamos tratando do campo material, não é? Do nosso sucesso profissional, do nosso negócio. Precisamos olhar para o passado. Que evento do passado está interferindo negativamente? Era a tua relação com o dinheiro? Era o que você ouviu dos seus pais a respeito do dinheiro? Né? O dinheiro é maldito, a pessoa que tem dinheiro é uma pessoa má, enfim. Ou então, de repente, você tinha o desejo de comprar alguma coisa, mesmo que teu pai ou a tua mãe tinha dinheiro, mas não te dava para comprar porque o dinheiro não era para ser gastado, né? O dinheiro foi feito como um Deus que tinha que ser preservado. Procure identificar isso aí. Isso aí é um foro muito íntimo. Isso, e cada um, né, vai ter que identificar isso na sua vida e procurar lidar com isso. Claro que eu posso ajudar. Então deixa eu falar um pouquinho sobre o poder do nosso pensamento. O pensamento humano tem poder e pode influenciar diversas áreas da nossa vida. Os pensamentos são uma forma de energia mental que interfere em nossas emoções, comportamentos, decisões e até mesmo a nossa saúde física. Eu quero falar depois. Pode falar já. Pode falar? Pode. É que, assim, tem tudo a ver com o assunto, tá? Eu queria relatar uma experiência muito boa que eu tive sobre o poder do pensamento. O que acontece? Foi na minha segunda gestação, no parto, com relação ao parto. A minha primeira gestação foi, assim, bem conturbada. Rebeca nasceu de 34 semanas, cesárea, e a minha mãe sempre disse que eu não teria condições de ter um parto normal. Ou seja, ela plantou isso na minha mente a minha vida inteira. Ela sempre colocou assim que eu era muito fraca, que eu era sensível. Ela falava que eu não conseguia tomar um pão. Eu só descobri em Fortaleza
pensamento, no meu interior e focar no que eu queria estudar para que acontecesse. E graças a Deus aconteceu e eu consegui ter um parto normal. Tinha gente que falava também, não, mas você já teve uma cesárea, quem já teve cesárea não pode ter parto normal. Então foi uma experiência assim, que eu vejo que foi exatamente o poder da mente. Sim. Né? A vontade e o buscar o que eu precisava para que aquilo acontecesse. É maravilhoso conhecer, né, esse potencial que está ali paradinho, você não tem que pagar uma taxa para isso, não tem que nada, né? É só desenvolver um certo domínio, desenvolver um hábito novo e desfrutar disso que nos foi dado gratuitamente, né? Então eu falei agora há pouco sobre o poder do pensamento, quero falar sobre o poder das nossas ações. As ações que escolhemos tomar moldam as nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Então, vejamos bem a responsabilidade que é monitorarmos as nossas ações, definirmos as nossas ações e termos as nossas ações, assim, muito bem conscientes, né? Porque as nossas ações interferem não apenas na nossa vida. Se interferisse só na nossa vida, já seria maravilhoso. Ou não também, porque uma ação também pode ter uma interferência muito negativa, mas ela interfere em muitas vidas que às vezes nem imaginamos. A extensão da nossa atitude, aquilo que nós vamos fazer, aonde o resultado daquilo vai chegar, e pode chegar até muito longe, né? Eu, por exemplo, tenho um treinamento na área de recuperação de metais. Hoje eu tenho aluno no Japão, eu tenho aluno na Finlândia, eu tenho aluno em vários países da Europa, na África, né? Só não tem nos Estados Unidos, mas aqui na América do Sul tem em diversos países. Quando eu fiz que eu comecei a preparar aquele treinamento, eu nunca imaginei que ia chegar tão longe. Então veja que às vezes as consequências positivas das nossas ações, elas vão muito além daquilo que nós imaginamos. E tem um ponto na Bíblia que diz assim: aquilo que não passou pela tua mente, não desceu ao teu coração, isto Deus tem preparado para os seus filhos. Não me lembro literalmente o texto, né? Então imagine o que Deus tem preparado para cada um de nós que participamos agora deste encontro online, e para aqueles que terão acesso à gravação dessa nossa conversa. O que Deus tem preparado. Então, prepare o teu coração para algo muito grandioso, porque aquilo que não, a tua mente racional não alcançou na sua totalidade, e nem o seu coração desejou algo tão abrangente, isso Deus tem para você, está disponível, é só você acessar. Então, nossas ações são uma expressão tangível dos nossos pensamentos, valores e crenças. Uma ação corajosa pode ser o início de uma transformação profunda em uma comunidade ou até mesmo em uma sociedade inteira. E mesmo as nossas ações mais pessoais, aquelas que fazemos para nós mesmos, como cuidar da nossa saúde mental e física, têm um impacto direto na nossa qualidade de vida. Cada novo dia nos oferece uma oportunidade única de fazer a diferença, de contribuir para um mundo melhor e ser a mudança que desejamos ver. Sem ação, sem atitude, não vamos chegar a lugar nenhum, né? Então, eu quero recomendar aqui uma técnica chamada de auto-hipnose. E o que é e como é que você vai praticar a auto-hipnose? A auto-hipnose é você se colocar num ambiente bem relaxado, apaziguar a tua mente racional, que está pensando em tantos problemas, tantas coisas, né? Esquecer dos problemas e criar então a imagem que você deseja construir para você mesma. Procure visualizar a casa que você deseja, visualizar o carro que você deseja, a viagem que você deseja, a doação que você deseja fazer, ajuda a uma pessoa, enfim, todos os teus desejos de bondade para si ou para os outros, né? Porque comprar um carro bom é um ato de bondade para si, comprar uma casa boa é um ato de bondade para si. Tudo aquilo que você deseja, procure visualizar no seu pensamento, mas não se preocupe com a maneira em que você vai libertar o teu anjo do mármore, tá?
Isso fica por conta da tua consciência, do teu eu mais profundo, do teu terceiro eu. Ele tem a solução, mas enquanto você não disser para ele o que você quiser, ele não vai trazer os caminhos, né? Lembra da lei da atração que nós falamos. Então, quando o teu propósito, quando o teu desejo estiver bem ilustrado na tua mente, o teu eu mais profundo vai atrair isso que você deseja e vai trazer para a tua vida, isso vai se tornar uma realidade, vai materializar o teu desejo. No próximo encontro, então, nós vamos falar definindo o futuro a partir das escolhas do presente. É um capítulo desse livro que eu mostrei no começo da nossa conversa, Passado Resolvido, Futuro Decidido, de Márcio Micheli. É um livro muito interessante e nós vamos fazer um trabalhinho sobre ele. Então, a lição da semana é esta. Acabei de falar, vou repetir. Vi um anjo no bloco de mármore e simplesmente fui esculpindo até libertá-lo. Michelangelo, o autor da frase. Então veja a sua obra de arte no mármore da vida, porque mármore é um ambiente frio, duro, não é fácil de trabalhar no mármore, mas é possível. E assim como não é fácil construir a vida dos teus sonhos, mas é possível. Então não olhe para a dureza da vida, mas olhe para a obra de arte que você quer construir. E depois o teu eu interior vai trabalhar para você concretizar essa obra. E eu quero que vocês pensem muito nisso e traga depois, alguma coisa para nos comentar a respeito dessa experiência, de ver o seu anjo no bloco de mármore e depois do que pode já ter acontecido na primeira semana ou que vai acontecer futuramente. Mas o importante é pelo menos que você consiga ver o teu anjo no bloco de mármore. E se alguma coisa já acontecer para a realização disso, seria muito bom se você trouxesse essa experiência para compartilhar com a gente. Como foi o encontro para vocês? Valeu a pena passar esse tempinho juntos? Sempre vale. Então tá bom, pessoal. Eu quero que vocês tenham uma boa semana de realização, de inquietação. Não se acomodem com a situação, porque é a partir da nossa inquietação é que as coisas acontecem, né? Por que não acontece nada lá na aldeia de um índio nativo que nunca viu homem branco? É porque eles estão acomodados com aquela situação. Eles não almejam nada diferente, né? Mas nós almejamos e nós merecemos. Uma boa noite a vocês e até a próxima terça-feira. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Abençoe.